diferença de movimento, e ela se dá devido à interação entre duas superfícies. No planeta não existem superfícies completamente lisas. Por mais polidas que sejam, elas ainda apresentam irregularidades. Quando você aplica uma força F no livro, este aplica uma força de atrito FA na mesa, originária das reentrâncias existentes nas faces de contato. A força de atrito FA é a reação da mesa sobre o livro. Se essa força equilibrar a força aplicada pela mão, o livro permanecerá em repouso. Se a força aplicada for suficientemente grande, o livro se moverá. A força de atrito será originária dos pontos de contato entre as faces do livro e as da mesa, que se rompem e se refazem à medida que o livro se desloca. A força de atrito está muito presente no nosso dia a dia. Ações cotidianas como escovar os dentes, andar de carro e segurar o lápis só são possibilitadas pela existência dessa força. Muitas pessoas acreditam que a força de atrito é uma força prejudicial para as nossas ações. Mas ao analisarmos as situações citadas, vemos que na maioria dos casos a força de atrito é uma força benéfica e necessária. Quando você anda, seu pé empurra o sol para trás com uma força de atrito estático. E o sol reage empurrando seu pé para frente com uma força de atrito estático. Quando você exerce uma força sobre o objeto, a força que a superfície exerce sobre o objeto é denominada força de atrito estático. Essa força de atrito estático tende a equilibrar a força que você está fazendo para colocar o corpo em movimento. Essa força varia de um valor mínimo, 0, até o valor máximo. Quando esse valor máximo é alcançado, essa força passa a ser chamada de força de atrito cinético. Essa força de atrito cinético é constante e ela é menor que a força de atrito estático. A força de atrito estático máximo e a força de atrito cinético podem ser obtidas pelas equações. Força de atrito estático máximo é igual a μ estático vezes normal, e força de atrito cinético é igual a μ cinético vezes normal, sendo que μ cinético e μ estático são os coeficientes de atrito estático e atrito cinético, que dependem da superfície com a qual o corpo está apoiado. Vai notar que a polidez interfere no atrito e que o μ estático é maior do que o μ cinético. Há uma dependência entre a força de atrito e a força normal, pois quanto maior for a força normal, maior a compressão entre a superfície e o contato e maior será a interação entre suas lentes. Assim, quando o bloco é apoiado na face maior, os pontos de contato entre a superfície do bloco e do piso se deformam um pouco. Quando apoiado na face menor, essa deformação é mais significativa. A área efetiva de apoio é aproximadamente a mesma nos dois casos. Assim, a força de atrito independe da área aparente de apoio. No nosso experimento, testaremos o coeficiente de atrito estático em 4 corpos de mesmo peso sobre 4 superfícies diferentes, analisando a força que cada corpo deve exercer para vencer a força de atrito. No nosso experimento, utilizaremos 4 corpos de 622 gramas cada,